somos a Igreja da Paz do Senhor, amém? Amém. Como o pastor disse, a casa hoje está cheia, eu acredito que ela está cheia de adoradores. Se você é um adorador, que você possa estar abrindo a sua boca, abrindo o seu coração e declarando juntamente conosco quão grande é o nosso Deus. Céus e terra vem estar ouvindo a sua declaração nessa noite, amém? Eu
unção do Senhor, através do seu louvor, através da sua adoração. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Preciso de um renovo. Meu coração quer mais de ti. Eu cansei de ser eu mesmo. Eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu vou ser você e eu sou teu, você é meu e eu quero ficar na tua presença.
Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Convido os irmãos a estar na palavra do Senhor em Marcos, capítulo 11. Aleluia. Marcos, capítulo 11, versículo 20. Vamos passar por alguns versículos. Tão bonito ver a igreja cheia de adoradores, como foi dito no início aqui. Glória a Deus. Hoje vamos falar um pouco sobre a fé. Amém? Amém. A fé que alcança, a fé que quebra as barreiras, que liberta. Uma fé que reconstrói. Vamos falar sobre a fé. Como esse louvor que o irmão acabou de louvar com o Bruno, né? Se o Senhor tocar, né? Nós não
não seremos mais nós mesmos, seremos curados, transformados. E através da fé que nós alcançamos esse tocar do Senhor, esse tocar do Espírito Santo, que nessa noite você já esteja disposto a aumentar a sua fé. Amém? Marcos capítulo 11, versículo 20 diz assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedis, crede que recebeste, e será assim convosco. Pode se sentar, igreja, amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos falar sobre a fé e também sobre a oração. A oração junto com a fé. A palavra vai dizendo aqui aonde o Senhor Jesus, ali por não ter achado fruto na figueira, o versículo mais adiante fala, no versículo 12, no capítulo 11, fala que no dia seguinte, quando saiu para Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi investigar. Porventura acharia alguma coisa, e aproximando dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca mais como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Mas aqui a gente não vai falar dessa figueira em si, mas vamos falar do poder da fé. E ali quando a palavra vai falando que ao passar eles pela manhã, viu a figueira ali seca desde a raiz. Porque o Senhor Jesus falou ali, ele declarou uma palavra. E na volta eles passaram ali e enxergaram aquela figueira totalmente seca. E a palavra fala que Pedro, lembrando-se, falou, perguntando para Jesus. E falando: Nossa, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou secou. E ali o Senhor Jesus fala para ele: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar o seu coração, mas crer que assim fará. E a palavra vai dizendo que assim será com ele. O Senhor Jesus vai ensinando ali um ato de fé. Que nós devemos crer naquilo que nós estamos orando, intercedendo, pedindo. Não devemos só falar, mas devemos crer. Tem oração que você faz, você e o Senhor no seu quarto, ou aqui de joelho na oração da fé, só você e o Senhor. Mas também tem orações que a gente faz em guerra, oração de peleja que a gente faz em voz alta. Tem vários tipos de oração direcionada a várias áreas da vida. Mas todas elas, para que se concretizem em nossas vidas, é necessário a gente ter fé. Aí ele vai ensinando aqui que nós devemos crer em Deus. Como que a gente vai pedir para o Senhor algo se a gente não cremos no Deus que é aquele que vai fazer esse algo o qual a gente pede? E aqui fala que nós não devemos duvidar enquanto a gente estiver pedindo. No versículo 24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedis, crede que recebeste, e será assim convosco. E quando estiver orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe a vossa ofensa. Mas se não perdoares, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Não basta também ser só fé, irmãos. Devemos ter uma vida regrada em santidade, obediência e renúncia. A palavra vai dizendo também, ensina a gente sobre a oração poder, que é o Pai Nosso, e no final fala que perdoar nossas ofensas assim que nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Uma oração qual você está orando, está clamando ao Senhor, mas ao mesmo tempo ela ensina a gente que nós devemos pedir perdão ao Senhor, pedir perdão pelas pessoas que ofendemos e também que o Senhor venha nos perdoar. Então o segredo para que a nossa fé aumente, para que a nossa oração também seja alcançada, é também ter um coração livre, um coração curado, um coração perdoador, ter um coração de servo e reconhecer e pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão aos irmãos, sim, e também pedir perdão ao Senhor, porque todos os dias nós pecamos. Mas aqui focando na fé,
Aleluia. O Senhor fala que nós devemos crer. Crer enquanto nós estamos orando, enquanto nós estamos pedindo. Será que nós, quando nós estamos fazendo a nossa oração, as nossas petições, pedindo ao Senhor, nós estamos crendo ou estamos só mexendo os lábios? Ou será que nós estamos orando, mas aquela oração mais de sofrimento, qual às vezes a gente já está orando já quase morrendo, quase chorando ali, no sentido não de sentir a presença de Deus, mas no sentido de lamento? Quantas orações às vezes a gente faz, mas a gente começa meio que faz uma oração já lamentando, como se estivesse, Senhor, minha vida está assim, mas nada vai mudar. Isso é um desabafo ao Senhor, que nós devemos desabafar com o Senhor. Mas quando você tem um foco e você precisa, e você quer que algo de bom aconteça em sua vida ou na vida daquela pessoa que você vai orar, você tem que declarar. E você tem que crer dentro do seu coração. Eu convido os irmãos a abrir a palavra em Hebreus capítulo 11. Eu creio que os irmãos já sabem de cor, mas a palavra se renova a cada dia. Aleluia. Glória a Deus. Se puder colocar aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Aleluia. Pegar a deixa do pastor de ontem, que é boa. Ora, a fé é o firmamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé é o firme fundamento. Firme. O que é firme, gente? É uma coisa que não vacila. É uma coisa que não vai para a direita, para a esquerda, não vai para trás. É firme. É o firme fundamento. É uma estrutura, igreja. Para você construir fazer uma construção como essa, ou vamos supor um prédio, uma casa com laje, você tem que ter uma grande estrutura, um grande firmamento, porque senão aquilo que você for construir por cima vai desabar na sua cabeça. E na oração é a mesma coisa, você tem que ter o quê? Construir uma estrutura em oração, e essa estrutura é começada na fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, das coisas que você ainda não recebeu. As pessoas estão desanimando por não ver as coisas. Mas por que, se o Senhor falou que a fé é o firme fundamento das coisas que você está esperando? Você precisa crer, você precisa ter fé que as coisas vão existir, que as coisas vão acontecer e se concretizar. Mas primeiro queremos ver tudo dar certo para declarar a nossa fé. Isso não é mais fé, é gratidão. Quando as coisas acontecem e meu coração se enche de alegria, eu estou grata ao Senhor e eu quero declarar minha gratidão ao Senhor. Mas antes desse momento chegar, é necessário termos fé para a gente fazer o quê? Interceder em oração, clamar, sem duvidar. É aquela semente que você vai plantar na terra fértil. E todos os dias essa semente é regada com a sua oração, vai ser regada, vai ser regada. E todos os dias você vai olhar, muitas vezes você sabe que a semente está lá dentro daquela terra. Foi plantada, a terra é boa. Mas você olha na manhã, você não vê nada, porque a árvore ainda não nasceu. A fé é assim. Você vai olhar no dia seguinte, você não vai ver ainda nada. Mas você sabe que ali dentro tem uma semente de uma árvore. É desse jeito a nossa fé tem que ser. E no dia seguinte, após outro, vai passando às vezes 10, 15, 20 dias, você vai sair pela manhã, você vai lá regar e parece que você está regando só a terra. E aí é onde o inimigo quer colocar na mente das pessoas. Que perda de tempo você está perdendo, molhando o chão, jogando água fora, jogando água no chão, molhando a terra, não estou vendo nada, o que você está vendo? Aí é onde entra a dúvida. Aí você para de regar. E quando você deixa a dúvida descer para o coração e você acha que você está se gastando demais, você está cansado, se desgastando à toa, porque nada seus olhos veem, não vê recompensa. E pensa assim, estou gastando meu tempo, já estou gastando a minha água, que é a oração. Vou parar. E fica frustrado e nada tem para colher.
Enquanto a semente está lá dentro, lutando para sobreviver, esperando essa água que é a sua oração. Aleluia. O Senhor já está ministrando corações aqui, igreja. Essa parábola não foi eu que criei, o Senhor me deu agora no meu coração, para que a igreja possa compreender o que Ele está falando. Aleluia. O Senhor já está falando comigo, igreja. Aleluia. E essa semente fica lá dentro, morrendo, seca, tentando sobreviver. E até certos momentos depende, varia de semente para semente, ou seja, de cada situação. Ela vai até resistir alguns dias sem essa água, ela vai até resistir alguns dias sem a sua oração. Mas chega um certo limite, se você não voltar, eu estou me arrepiando quando eu estou falando. Chega um certo tempo, irmãos, se você não voltar, aleluia, a semente vai morrer. Você pode jogar o tanto, oh, aleluia, o tanto de água que você quiser, não vai adiantar mais. Você pode encharcar, você pode jogar água suficiente naquele mesmo lugar. Você lembra, não, peraí, agora eu acredito, tem uma semente ali dentro. Eu plantei. Mas você demorou tempo demais para regar, possa ser que não se reverta naquela semente. Falta de fé? Não, falta de atitude. A falta de fé foi lá atrás, quando você deixou duvidar. Então você tem que ter o quê? Superação. Ir lá e plantar uma nova semente. Não, porque senão você vai se frustrar e achar que Deus, aleluia, não ouviu sua oração, mas Ele ouviu, é porque você demorou tempo demais para voltar a derramar água nessa semente. Aí a árvore não nasce, você não vê nada crescendo e você fala, Senhor, mas agora eu creio, eu fiz tudo certinho e nada aconteceu. E o Espírito Santo está dizendo, você demorou o seu tempo. Você esperou, não foi no meu tempo, foi no seu tempo demais para voltar a regar essa semente. Mas como eu te amo, eu tenho misericórdia por você, eu estou dando uma ordem, plante uma nova semente. Então você que ainda tem uma semente que não morreu, o Senhor está falando, volte a regar ela hoje, com a sua oração e com a sua fé. E você que infelizmente permitiu a semente morrer, permitiu aquela terra se secar, duvidou, Satanás colocou dúvida no seu coração que um dia ia germinar e ia crescer. Se você deixou morrer tudo, e você está querendo voltar lá e regar algo que já realmente morreu, o Senhor está falando, para. Você está focando a sua força agora no lugar errado. Volte e planta no início uma nova semente. Às vezes nós não queremos voltar ao início da reconstrução, nós não queremos voltar ao início da base, aleluia. Mas se você deixou a base morrer, se você deixou a base se quebrar, para que as paredes fiquem fortes e firmes, você precisa voltar e consertar de baixo. Se você quer ter um bom plantio, você precisa voltar lá e plantar novas sementes. Não espere que aquela semente morta ressuscite. Deus é um Deus que ressuscita? Sim. Mas nós temos que ser inteligentes. Tem coisas que o Senhor permite para provar a nossa fé e mostrar que não é do meu jeito. Aleluia. Estou falando ainda de fé, de oração, de propósito, de planos. Aleluia. Eu fico até emocionado o amor que o Senhor tem por vocês, igreja. Tão lindo, porque quando o Senhor me deu essa palavra lá em casa, Ele não me deu esse esboço. Eu estava ali, Senhor, vai acrescentando esboço na minha mente, porque eu ainda não sei, só sei contar sobre a fé. E aqui o Senhor me deu em visão espiritual, lógico, não carnal. Essa situação para que você entenda, e o Senhor está dizendo, todos aqui estão entendendo. Aleluia. Ele está falando muito claro, porque Ele quer que hoje você volte a regar. Aleluia. O Senhor está falando assim, tem pessoas aqui que Satanás conseguiu achar o caminho para o coração e colocou dúvida e incredulidade. Não que o Senhor não existe, porque o Senhor diz pessoas que amam o Senhor, mas duvida da sua capacidade de oração, duvida daquilo que possa existir. E como nós vemos, ora, a fé é o firme, diga comigo, firme. Fundamento das coisas que se esperam
E a prova das coisas que não se veem. Prova das coisas que não se veem. Quer enxergar algo que ainda não existe? Tenha fé. A fé ela vai provar para você e para aqueles que duvidam que as coisas podem sim no nome do Senhor voltar a existir. Ou se ainda não existiu, vai existir. Nada é impossível para o Senhor. E nada é impossível para você que crê e obedece à voz do Senhor. Aleluias. Pedro ali chamou a atenção. Eu quero dizer para a igreja, tenha foco. Tenha uma visão espiritual aberta. Não se distraiam. Porque aquilo que o Senhor falou quando eles estavam passando, depois passou-se o tempo. E quando voltou, Jesus não falou, tá vendo Pedro? Olha, Senhor. Não, Pedro se atentou, lembrou do que Jesus falou. Falou, Senhor, aleluias. Ele falou assim, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Oh, aleluias. Lembra, igreja. Lembra de quando o Senhor Jesus te resgatou. Muitas vezes Satanás colocou no coração das pessoas que oravam por você para desistir porque você não tinha mais jeito. E o Espírito Santo ia lá e falar, rega, tem jeito sim, hoje você está aqui. Então não duvide das pessoas que você está orando. Às vezes nós vimos para a igreja e muitas vezes saímos sem sentir quase nada, até nada. Alguns acham que a igreja não tem o Espírito Santo. Outros acham que está tão sujo que não é digno de sentir o Espírito Santo. Isso também é obra do inferno. E o Senhor está falando, lembra da cruz. Olha para mim, foca em mim. Lembra que eu morri na cruz por todos que aqui estão. Aleluias. Lança ao pé da cruz a sua culpa. Decida deixar meus pés, eu te perdoo. Crê que você é liberto e liberta. Irmãos, nós devemos crer. Essa semana o Senhor tem pensado muito no meu coração, e hoje eu estava até comentando com a minha sogra essa palavra. Que fala a respeito, não tem a ver com essa ministração da agora, mas ao mesmo tempo acrescenta. A Bíblia fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sabe como é que você resiste? Com a fé. Porque Satanás ele tenta todo mundo, cada um na sua fraqueza, na área que você está mais debilitado. Jesus jejuou 40 dias, 40 noites. Quando terminou de jejuar, que era para dar, pensar assim, eu pensava que Satanás ele tentava a pessoa no período do jejum. Às vezes ele até faz isso. Mas ele também tenta a pessoa depois que ela termina o jejum. O propósito, né? E ali Satanás ele tentou Jesus, e Jesus ali resistiu. Então a palavra nos ensina que resistiu o diabo e ele fugirá de vós. E para isso você tem que estar cheio de fé. Como que você se enche? Buscando. Como é que eu vou estar cheia? Como é que eu vou ter força, vigor no meu corpo, na minha saúde, se eu não me alimento? Quer ter vigor espiritual? Quer ter fé que alcança a casa? Quer ter fé que alcança o ministério? Quer ter fé que alcança os seus projetos, os seus sonhos que você tem colocado na mão do Senhor? Se alimente da presença do Senhor. Se alimente da palavra, e essa palavra aqui, ela é viva, eficaz e libertadora. Ela tira o espírito de engano que sonda nossa mente. Ela vai fortalecendo que a gente vai entendendo quando a gente vê, a gente mesmo já está repreendendo Satanás. Quando vem algum pensamento está repreendido em nome de Jesus. Quando vem alguma fraqueza, a gente resiste. Porque ser tentado muitas vezes é sentir sim a vontade. O Senhor sabe que eu e você muitas vezes vamos sentir vontade de fazer alguma coisa que desagrada a Ele. Mas o que importa é que você pode até ter tido vontade, mas não fez. Porque você ama o Senhor. Você teme a Ele. Você sabe que aquilo desagrada a Ele. Isso é ato de fé. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Mas voltando à fé.
Tende fé em Deus. A gente sabe que só existe um Deus. Tem bom ânimo, igreja. Creia no Senhor. Tenha fé. Não esmoreça. Tenha fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas nós ainda não vemos. Aleluias. Tem tantas coisas que vocês querem ver ainda e viver, mas se você perder a fé, vocês nunca vão alcançar e nunca vai ver. Tem uma passagem também que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluias. Oh, aleluias. Vamos abrir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Lá em Marcos capítulo 15. Ainda em Marcos 15. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Versículo 21. Marcos não, irmãos, perdão. Coloquei errado. Mateus. Perdoa. Mateus 15, 21. Em Hebreus também fala que pela fé, Abraão ali, ele recebeu ali as suas promessas, as suas bênçãos. Aleluias. Glória a Deus. Mateus 15, 21. Pode ir passando. Partindo Jesus ali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E eis que seus discípulos chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhinhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e lhe disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Oh, aleluia. A palavra vai dizendo ali que aquela mulher teve grande fé. Ela foi atrás de Jesus gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim, foi chamando. E seus discípulos ali falou: Mestre, despede aquela mulher que vem gritando atrás da gente. Aleluias. O que representava a igreja estava querendo calar a boca daquele que não pertencia à igreja, mas que estava indo atrás daquele que era dono da igreja. É como se estivesse fazendo acepção de pessoas. Se você for estudar todo o texto, contexto, você entende o porquê ele chama ela, né, dessa forma e porquê que o Senhor Jesus confronta ela dessa forma. Mas antes disso, ele fala para o discípulo que ele veio para as ovelhas da casa de Israel. Ou seja, ele não faz acepção de pessoas. Todo aquele que quiser vir até Jesus se torna ovelha de Jesus e ele não vai abrir mão dessa pessoa. E o Senhor fala assim para ela: não é certo, não é lícito que eu tire o pão dos filhos e deite aos cachorrinhos. O que quer dizer isso? Você está buscando, você está servindo, você é uma pessoa que está se esforçando para o reino. O Senhor não vai tirar de você para dar para aquele que está abrindo mão do reino. Só que o Senhor meio que confrontou aquela mulher não se colocou grande ou ficou com raiva do Senhor Jesus naquele momento. Ela se humilhou, reconheceu o seu erro, a sua falta. Ela se colocou na posição de arrependida e de humilhação. Não de coitadinho, que é diferente. O espírito de coitadinho não é Deus, mas o espírito de reconhecimento, de humilhação. Sim, Senhor, é para ele falar: eu concordo, o Senhor está certo. Mas até os cachorros comem das migalhas que cai da mesa do seu Senhor. Ela se colocou comparando ali até o animal. E o Senhor olhou para ela,
acredito, com tanta compaixão e amor, e disse para ela: ó mulher, grande é a tua fé. Grande foi a fé daquela mulher. E seja isso feito para contigo, conforme tu desejes. Olha, o Senhor fez o que aquela mulher desejava. A filha estava em casa horrivelmente endemoniada. E a palavra diz que naquele momento que ela estava diante do Senhor, rogando ao Senhor, a filha dela já ficou sã lá na casa. Vocês estão entendendo? Não precisa você, por exemplo, eu estou aqui, eu quero orar para alguém, e a pessoa tem que estar na minha frente, senão não acontece. Não, o Senhor não tem fronteira, não tem barreira, não precisa pegar avião, não precisa pegar jatinho. A nossa fé é muito mais rápida que tudo isso. Foi instantâneo. O Senhor muitas vezes prova a nossa fé. Sabe por quê? Porque se a nossa fé não for aprovada, ela vai ser abalada. E se ela for abalada, ela vai ser como diz lá no capítulo de Tiago, que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que um dia está aqui, está para frente, para trás. A onda não é assim? A onda todo dia vai e volta. E com o passar do tempo, as águas estão se secando por causa do calor, então cada dia mais para trás. Então quem duvida está assim, cada dia mais para trás. Aleluia. Devemos ter fé, igreja. Devemos crer. Nossa fé tem que ser aprovada para que ela não fique uma fé inconstante. Porque o Senhor fala que aquele que duvida, não pense ele, vai falar em Tiago. Aquele que duvida, não pense ele que vai receber alguma coisa do Senhor. Não. O Senhor é bem claro, não recebe. Como é que você vai receber se você está duvidando? Tem coisas que a gente ainda recebe pela misericórdia do Senhor. Pela misericórdia do Senhor. Que cabe a Ele decidir o que Ele quer nos dar pela misericórdia dEle. Aleluia. Mas pela fé, aquilo que você pede, o Senhor dá. Sabe por quê? Porque quem tem muita fé no Senhor, crê nas coisas que o Senhor nos ensina. Então ela não vai pedir qualquer tipo de coisa. Não vai pedir coisas ruins, coisas que faz mal para o próximo, por exemplo. Ela vai pedir coisas que às vezes traz só benefício, às vezes para você ou para sua família, mas são coisas abençoadoras. Então quem crê no Senhor Jesus vai pedir coisas que o Senhor Jesus se agrada. E o Senhor, Ele é um Pai bondoso. Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Como aquela palavra que eu li aquele dia também, que fala, né, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Tem tantos corações aqui desejando almejando algo. E o Senhor fala, continua, agrada-te de mim, e eu satisfarei o desejo do seu coração. Aleluia. Amém? Vocês estão entendendo? Aleluia. Eu gosto muito de falar de fé, eu gosto muito de falar do Espírito Santo. Porque eu queria que a igreja abrisse para entender mais um pouco lá em Efésios, caso vocês não tiverem comigo ou quiserem ler no telão, Efésios 6. O irmão vai botar aqui, fica melhor para vocês acompanhar. Efésios 6, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé também é o quê? Um escudo. Qual é a função do escudo? Proteção para a igreja. Proteção para a sua casa. Proteção para o seu emprego. Proteção para a sua vida. Tomando, engraçando sempre, ou seja, o escudo guerreiro tem que estar sempre com o escudo aqui, ó, no braço. Qual é o escudo do guerreiro da igreja? Aleluia, que aumenta a fé, né? Engraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Para quem ainda não entende, dardos inflamados do maligno, não pesquisei para me dar uma tradução mais fácil, mas eu entendo, no meu entendimento, que as coisas que Satanás lança contra a sua vida ou da sua família. É aquela fúria, é o contra-ataque do inimigo, é o ataque de Satanás. É as coisas que o inimigo quer atacar a sua vida, seu casamento, sua saúde, suas finanças, sua vida ministerial, o seu chamado. É tudo aquilo que vem do ao contrário, vem do inimigo. Então a palavra fala que essas coisas elas são espirituais.
também, mas é espiritual também. Então, os guerreiros terrenos lutavam com espadas na época física, mas os guerreiros de Deus, eles lutam com a espada espiritual, que é a fé. Vocês estão entendendo porque o inimigo quer apagar a fé? Vocês estão entendendo porque o inimigo quer roubar a sua fé? Quer te colocar dúvida? Porque com a fé você expulsa ele. Com a fé você neutraliza as ações dele. Você mata ele. Com a fé você vence. Se a fé é um escudo, você se protege. E a palavra fala e apaga todos os dardos inflamados do maligno. Todos, não é alguns, são todos. Tudo que provém do inimigo. Devemos ter discernimento para saber o que é do inimigo, o que o seu inimigo está agindo, está fazendo. E com a fé você pode apagar o dardo inflamado do maligno. É como se você tivesse alguém lançando flechas de fogo à sua direção. E você estivesse com um escudo ali encharcado de água. E pode até bater, mas ele vai ser apagado. Porque essa água do seu escudo é a presença de Deus, é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus. É como se você tivesse água para você apagar uma chama, apagar algo ali. Aleluias. Amém? É uma arma. A fé é uma arma potente, poderosa, no mundo espiritual e no mundo físico. Que a palavra fala que aquilo que a gente pede com fé acontece. Não é verdade? Aleluias. Mas a palavra também fala lá em Tiago capítulo 2 sobre a fé sem obra. 2,14, pode colocar para nós? Tiago, aleluia, capítulo 2, versículo 14. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Aqui está falando da fé que salva pessoas. Quando fala ações, a minha tradução fala obras. É a mesma coisa. É como você falasse assim, a palavra ainda fala, se você for entrar adiante, ela fala, né? Tem alguém com fome, aí você fala, vai em paz, irmão. Mas nem uma comida você deu. Que fé é essa que você não teve uma atitude, ação? Então, às vezes queremos, Senhor, eu quero, eu preciso, muda a minha vida, muda a minha casa, muda a minha história. E o Senhor fala, vai para o culto, tal hora. Ah, Senhor, mas não vai dar. Aí o Senhor, então você vai morrer sem fé, sem ação. Senhor, eu gostaria muito que o Senhor salvasse fulano, mas ele não vai para a igreja. O Senhor fala, vai lá e prega para ele. Seja você a igreja por enquanto. Seja você a igreja na casa dele, vai lá, começa, aos poucos, fala do amor de Jesus, fala quem sou eu, o que eu fiz na sua vida, dá um exemplo, dá um testemunho, fala sobre a salvação. Ah, Senhor, mas eu não tenho tempo, não dou conta. É uma fé morta. Senhor, eu quero fazer parte da sua igreja. O Senhor fala, venham todos, façam parte. Quanto mais, melhor ainda, porque a igreja não é só para limitar essas paredes, a igreja é para se expandir lá fora. Mas por enquanto o Senhor quer reacender a chama da igreja. Como é que nós vamos acender lá fora se nós estamos quase sendo apagados? Não é verdade? Oh, aleluia. Irmãos, eu vou dar um exemplo, por exemplo, quando eu engravidei da Alana, a Alana não é contigo não. A Alana, ela tem 2 anos e vai fazer 3 anos em agosto. Eu engravidei dela e logo veio a Covid, ninguém sabia o que era Covid, e o povo todo morrendo. Pegava Covid e morria. Não tinha outra escapatória não, é assim que eu sabia. Nós não sabíamos nem como é que se descobria a Covid, até que aconteceu. Assim, eu não tenho prova em exame, mas hoje eu sei que eu tive Covid, uma das primeiras que eu tive Covid, porque eu fiz uma visita que o Espírito Santo me incomodou muito para ir na casa. E esse povo estava tudo com Covid também, e suspeitava, mas não sabia, porque ninguém sabia que era Covid, inclusive uma pessoa da família depois faleceu. E eu grávida de risco, eu não podia nem andar, senti muita dor, mas o Senhor falou, vai lá. E
E eu fui levar essa palavra para uma pessoa e fui visitar. Quando eu cheguei, aí me deu uma bronca, o que você está fazendo aqui, não sei o quê, e eu lembro assim que tinha algumas pessoas na casa, e começaram todo mundo me abraçar. Eu me guardo, Senhor. Teve uma hora que me colocou muito medo ao meu coração. Eu fico muito medo. Eu lembro que eu liguei para a irmã Gabriela, porque ela também acha que teve Covid, já ficou alguns dias sem vir por conta própria, porque o médico não afastou a família dela, é verdade, não? Eu falei, irmã Gabriela, eu tenho uns 12 dias que eu não sinto cheiro, nem sabor, nem nada. Ela, bicha, é Covid. E eu não estava vindo para a igreja também, por vigiar, né? Por precaução, e também porque minha gravidez era difícil. E eu lembro que um dia o inimigo quis colocar muito medo no meu coração, porque eu estava com o nariz entupido, escorrendo, mas eu não fiquei ruim. E gravidez de risco. E aí ninguém sabia o que era, não tinha negócio de vacina, remédio, ninguém, era tudo muito novo. E eu falei, meu Deus, eu comecei com medo, eu falei, vai morrer, esse é o propósito. Olha o diabo na minha cabeça, esse é o propósito. Eu vou morrer, eu e essa criança, e Deus quer ensinar alguma coisa ao meu esposo, alguma provação, alguma coisa. Eu ainda pensei desse jeito, quem sabe disso. Aí depois eu pensei, meu Deus, que propósito é esse? Aqui se encerra, tipo assim, eu sei que se encerra a minha carreira, digamos assim. E começou a me medo, porque tinha dias que eu não vinha para a igreja. Por conta da gravidez que era de risco, eu sentia muita dor, porque o pastor me orientou para tomar cuidado por conta do Covid. E foi o certo a fazer naquele momento. Mas eu estava perdendo a minha fé, não estava no pecado, mas estava desanimando. O inimigo estava achando dúvida no meu coração. E aí depois eu pensei, não, quem vai morrer, eu e a Lívia vai escapar. Eu vi até a cena já pedindo na criança. Depois eu pensei, não, Deus vai por essa criança, misericórdia. Mas eu sofria tanto na minha mente, era uma guerra. É engraçado agora, eu falei, igual quando vocês estão rindo, fica vocês. Estava desinflamado, maligno, atacando. E eu já estava sentindo até falta de ar, já meio assim, porque realmente entupiu, é como se fosse uma rinite, uma sinusite. Aí teve um dia, eu fui ler a palavra, comecei a orar. Eu falei, Senhor, a minha vida é do Senhor, minha casa é do Senhor, tudo que for da tua vontade, você tem que ter fé para Deus fazer a vontade dele na nossa vida. Mas tenha fé para isso. Seja feita, mas tudo que é obra do inimigo está repreendido em nome de Jesus. Comecei a orar, está repreendido. Se às vezes você está no sofá, minha esposa nem estava percebendo, eu estava lá orando na minha própria mente. Está repreendido todo pensamento mal, toda incredulidade, todo medo, fui orando, todo dia eu orava na minha mente. Quando eu vi, passou-se tudo, aconteceu muitas coisas, pessoas faleceram, pessoas que estavam nesse ambiente, na parentela, faleceram. Passou-se o tempo, descobri que aquelas pessoas tudo estavam com Covid, e eu peguei Covid, mas não deu prova em papel. E eu não tive praticamente nada comparado aos sintomas que as pessoas tiveram. Não cheguei para o hospital, nem nada disso. Nada. Neném nasceu bem, graças a Deus, eu também fiquei bem. Só fiquei 12 dias. O sintoma pior que eu tive é ficar 12 dias sem sentir cheiro nem sabor de nada. E a filha de uma amiga minha que é enfermeira, ela falou assim, Alessandra, por enquanto é um testes que a gente está tendo aqui, mas funciona, mas os médicos não vão passar isso para os pacientes, né? Cheira um pó de café. Se você sentir o cheiro, você está com Covid, não. É sinusite, rinite, alguma coisa assim, mas se você não sentir, você está. Aí eu, na esperança de sentir o cheiro desse pó de café, viajar lá dentro, nada. Se puxar, nada. Aí o coração de novo, tudo começou a bater. Eu falei, estou com Covid. Aí depois eu falei, mas eu não estou sentindo nada, não estou morrendo, meus pulmões não estão cheios, então para que eu estou com medo? Você vai passar pela fornalha e vai embora. Então, assim, quando a gente aumenta a nossa fé, por mais que situações aconteçam, você vai sobreviver e você vai passar por ela. Não te inibe, não te livra de passar dificuldade, mas te ajuda a passar por elas vencendo. É como se fosse um facão, uma foice que você vai passando, cortando os matos, o cipó, e vai destravando e passa. Mas você tem que passar. Agora, quando você não luta contra isso, o medo, a dúvida, a incredulidade, ela te alcança e ela mata. Aleluia. Não sei por que você tinha de falar. Amém? Então é isso, a palavra nos ensina aqui para encerrar Atos 12, versículo 5. Aleluia. Fala da oração incessante da igreja. Atos, deixa eu poder colocar 12, versículo 5. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Eu não vou ler tudo porque é
grande. A palavra fala que Pedro estava encarcerado, algemado, dentro da prisão, com alguns guardas ali ao seu redor. E certa hora da noite, da madrugada, veio anjos até ele e o tirou dali que nem o guarda viu. Porque a igreja estava o quê? Orando incessantemente. A igreja estava orando. A palavra falou, de repente uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu, tocou o lado de Pedro para acordá-lo e disse, depressa, levanta-se. E as correntes caíram do pulso de Pedro. Amém? O poder da fé da igreja. A palavra diz que a igreja orava ali sem cessar, insistindo. Você tem que insistir, a igreja tem que se unir em oração quando tem certas situações que cabe a igreja se unir em orar. Enquanto nós oramos, o Senhor dá ordem aos anjos dele e vai lá e liberta os Pedros que estão prisionados, liberta as pessoas que estão no cárcere e as correntes caem. Pedro estava ali aprisionado por pregar a palavra do Senhor. Ele estava condenado à morte. Mas infelizmente essa prisão que nós falamos hoje não é essa. Às vezes prisões físicas ou prisões espirituais, porque as pessoas estão fora da presença do Senhor. Mas quando a igreja crê e ora, o Senhor ouve, amém? Eu queria convidar a igreja para se colocar de pé. Aleluia. Eu lembrei também da mulher hemorrágica, que a palavra diz que depois de ter gastado todo o seu dinheiro, toda a sua estrutura, a palavra fala ali que ela veio até os pés do Senhor Jesus no meio da multidão ali. Já não tinha mais cura, o médico disse que nada tinha jeito para fazer por ela. Ela, 12 anos ali, sangrando. E a palavra fala que quando ela tocou na orla das vestes de Jesus, imediatamente ela foi curada. Isso também é ato de fé. Aleluia. Glória a Deus. Eu convido a igreja a fechar seus olhos neste momento e a orar. Amém? Pede para o irmão colocar então aquele louvor. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e elevasse os pensamentos aos céus. Aleluia. Eu não sei qual é o propósito de cada um aqui, mas o Senhor Ele sabe. Mas primeiramente quer dizer a igreja. Se você está faltando fé, você vai orar nesse sentido para que o Senhor aumente a sua fé. Que você, nessa noite, levante a sua mão direita num ato de fé, amém? Levante a sua mão direita, igreja. Você sabe que é a mão direita, né? Aleluia. E peça ao Senhor que toque na sua mão, colocando o escudo da fé, acrescentando a fé. Sabe para quê, igreja? Para quando você passar por aquelas portas, você vai começar a guerrear. Então, falando que você vai entrar, né, numa dimensão espiritual, às vezes a palavra de alguma coisa, não, estou falando para as suas causas, dia após dia, diariamente. Aleluia. Você vai começar a pedir ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé, toca nas minhas mãos agora e coloca um escudo. E se você já tem esse escudo, peça ao Senhor que renove ele. Que tire esse escudo que foi desgastado por tantas batalhas, tantas pelejas, e coloque um escudo novo para você vencer as guerras. Peça ao Senhor também que te capacite com sabedoria. Aleluia. O Senhor diz lá em Tiago também que se eu tenho alguém precisando de fé, peça a Ele, que Ele dá. Ele dá liberadamente sabedoria quando você pedir. É preciso sabedoria para que a igreja ore, para que a igreja faça o que o Senhor está ordenando fazer, para que a igreja enxergue que caminho deve passar, o que deve fazer, que hora deve fazer. Oh, aleluia! Começa a orar, a igreja, e começa a fazer como aquela igreja da época de Atos. Orar insistidamente, insistindo, perseverando em oração. Deus amado, Deus querido, nessa noite nós oramos a Ti. Pedimos, Senhor, que nessa noite o Senhor que nos toque, Pai, porque muitas vezes estamos tão fracos, Senhor. Não é porque deixamos de chamar ou duvidamos da Tua existência, mas às vezes é fraqueza.
tirar o medo, tirar a dúvida, tirar a incredulidade. Ó Espírito Santo de Deus, tem liberdade no meio da igreja. Ó Espírito Santo de Deus, toca, Senhor. Toca, meu Pai, nas tuas filhas e teus filhos, Senhor. Oh, Pai, somente o teu poder, meu Pai, pode tocar nessa noite. Pode renovar a fé. Pode tirar a incredulidade, tirar a tristeza, tirar a dúvida, tirar a decepção. O Senhor diz assim: tem pessoas que deixou a decepção ser maior do que a fé. E nessa noite o Senhor dá ordem ao Espírito que tem causado decepção na tua alma, que venha bater retirada em nome do Senhor Jesus. O Senhor diz assim: filho, eu não te decepciono. Filho, eu não decepciono você. A decepção ela vem do homem, por isso que a palavra diz: maldito o homem que confia no outro homem. E o Senhor está dizendo: confia em mim. Siga a instrução da minha voz, porque eu não decepciono. Aleluias. E o Senhor está dizendo: use a arma que eu estou te colocando nas tuas mãos, a fé. Busque ela, aumente. Aleluias. Oh Senhor, que nós, meu Pai, venha ser uma igreja diferenciada na terra. Uma igreja que cresce em duvidar. Uma igreja temente, obediente à tua voz, à tua palavra, instruída pelo Senhor. Uma igreja curada. Uma igreja liberta, Senhor. Cura e liberta essa igreja. Cada um que aqui está nessa noite, Pai, como o Senhor libertou a filha daquela mulher. Pai, a filha daquela mulher estava horrivelmente endemoniada. Mas a fé, Senhor, da mãe dela, Senhor, fez com que ela fosse liberta imediatamente. Se você precisa de libertação, toma posse, você já é liberto e liberta. O Senhor diz que Ele já liberou, basta você tomar posse. Como você alcança? Crendo sem duvidar, resistindo o diabo e ele fugirá de vós. O Senhor Ele já te libertou antes de você pisar dentro da igreja. Mas é necessário que você, ao sair da igreja, você se torne livre. Você se torne liberto e não prisioneiro de Satanás. O Senhor também Ele quer curar a igreja, como curou aquela mulher hemorrágica e tantos outros cegos, surdo e mudo. Aleluias. O Senhor está tocando nos seus ouvidos, nos seus lábios, como esse louvor também disse. Ele está tocando também no seu coração querido. Ele está tocando também na sua mente. Pensamentos que não provém do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar, se tiver alguém aqui enfermo mentalmente, no seu psicológico, emocionalmente. Se você precisa de oração, vem aqui na frente. Aleluia. Nós vamos